Oi, tudo bem? Hoje o tema do nosso devocional é a beleza da genealogia messiânica. Hoje quero refletir sobre uma narrativa bíblica que nos leva a importantes questionamentos. Gênesis capítulo 38, a história de Judá e de Tamar. Os dois nomes, tá? Judá e o nome Tamar, sinal Tamar. Essa narrativa, essa história, está inserida dentro da história de José, que por sua vez compõe a história de Jacó. Lá, em Gênesis capítulo 37, versículo 2. Depois de sua venda, a venda de José por seus irmãos, o narrador, a pessoa que está escrevendo, que é Moisés, para o relato de José para introduzir, escrever a história de Judá e Tamar. Essa interrupção nos leva a perguntar por que Moisés fez questão de parar, a história de José e incluir a história de Judá e Tamar nesse ponto. Todo o texto deve ser lido à luz do contexto imediato e também do contexto remoto, futuro. O contexto remoto começa lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, quando Deus promete a linhagem messiânica. O narrador constrói a linha de pensamento, mostrando, certinho a criação, a queda com o pecado, começo do pecado, a promessa da salvação, da redenção, que vai ter Jesus para nos salvar, e também depois a depravação humana, as pessoas com pecado crescente, o juízo de Deus com o dilúvio e a escolha de Sem, filho de Noé, nome Sem, a escolha dele como começo da genealogia de Jesus, do Messias, ancestral do Messias, até chegar em Abraão, nos patriarcas, Isaac e Jacó. Abraão, Isaac e Jacó. Moisés coloca a história de Judá e Tamar para mostrar que, se não tiver a intervenção divina, Deus, a descendência do Messias, descendência messiânica, estaria comprometida. Mas Deus intervém nessa genealogia. Em Gênesis capítulo 38, Judá casa-se com a filha de Suá, uma mulher. E dessa união tem 3 filhos. Judá tem 3 filhos. O primeiro, o segundo, Onã, e o terceiro, Selá. O primogênito, casa-se com Tamar. Mas ele é morto, porque ele é muito ruim, ele é morto por Deus. Depois, Judá pede então que Onã case-se com Tamar, porque se o filho primeiro morreu e eles não têm filho, o segundo tem que substituir e casar com essa mulher. Porque como teria a genealogia se não tiver filho? A descendência não teria, precisa ter filho para a descendência continuar. Então o filho, o Onã, sabendo que o filho não seria considerado seu, ele não teve relação então com a Tamar. Então ele é morto também, porque ele não quer dar descendência ao seu irmão. Então Tamar, então com receio de perder Selá, Judá também não entrega Selá a Tamar. Então Tamar, percebendo
Isso, ela tem uma ideia. Ela vai e se finge de prostituta, disfarçada. E tem relação com o próprio sogro, com Tamar, com Judá, perdão. E dessa relação, ela engravida e nasce 2 filhos, Pérez e também Zerá. Esse o primeiro filho, Pérez, é o que continua a linhagem messiânica, a linhagem de Jesus, como está lá registrado em Ruth, capítulo 4, versículos 18 até o 22, e também em Mateus, capítulo 1, versículo 3. Deus, em sua soberania, interveio na história de Judá para garantir o cumprimento da promessa do Messias, do Redentor. Ao ler as Escrituras, pergunte por que esse texto foi incluído aqui. Por que está incluída essa história diferente aqui? Por que Moisés escreveu, o narrador, que nesse caso é Moisés, o que ele deseja nos ensinar? Deus, em sua sabedoria, registra os detalhes preciosos, parecendo pepitas, pequenas quantidades de ouro incrustadas em rochas, revelando passo a passo da história da nossa redenção, da nossa salvação. Que grande Deus nós temos, que Deus maravilhoso, soberano. Ore, peça a Deus que te ajude ao ler a Escritura, para você entender o que está escrito ali. Também, leia os textos que foram falados aqui hoje. Também não se esqueça de louvar esse Deus maravilhoso. Veja a dica de louvor em Libras aqui no vídeo, ok? Beijos, Deus abençoe e tchau!